Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de Arduino. Nesse programa a gente faz a engenharia reversa dos programas, dos projetos criados pelos alunos do curso online Arduino do Bloco ao Código. E hoje a gente vai fazer um projeto muito simples também, mas muito interessante, feito pela Bianca, lá do Rio de Janeiro, onde ela fez o projeto Tente Roubar a Bala. Então eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo do projeto dela e a gente vai entender melhor o que ela fez e como a gente vai conseguir replicar esse projeto na nossa jornada. Então vou dar o play aqui. Bom, gente, finalmente meu projeto. Eu sou Bianca, projeto com ultrassom, e o meu projeto é Tente Roubar a Bala, sem eu saber. Eu fiz aqui uma boneca, né? Os olhos dela são ultrassom. E quando você se aproxima para pegar a bala, ela apita. Então, ninguém vai roubar minha bala assim à toa. Agora, o projeto por trás da boneca. Tá, ó. Bom, gente, é isso, meu projetinho. Finalmente eu consegui. Então, muito interessante, né? A proposta dela, muito simples, mas o que é legal é que ela basicamente usou dois elementos aqui. Como a gente pode ver, ela usou o ultrassom, né? E o buzzer que faz esse barulho chato que vai funcionar como um alarme. E aí foi muito da própria criatividade da Bianca, né? Então ela fez ali todo um desenho da boneca, aproveitou a estrutura do ultrassom para fazer essa cara, né? Então fez os olhinhos da boneca e tudo mais. Então isso já foi muito legal e deixou atrás, né, toda a estrutura. Então às vezes a pessoa nem sabe que tem um Arduino ali e tal. Então foi muito bacana. Beleza? Então tá. Vamos lá pro Tinkercad para a gente dar uma olhada nesse projeto, ver como é que a gente pode resolver. E o primeiro passo que a gente vai ter aqui é pegar o ultrassom. Eu já falei em outros vídeos sobre o ultrassom. Nós usamos geralmente o ultrassom HC SR04, que possui 4 pinos. E aqui na parte dos componentes básicos do Arduino a gente não encontra esse componente, esse ultrassom. Nós encontramos esse ultrassom aqui, que é um ultrassom de 3 pinos, né? Então a gente pode aproveitar até a programação, mas não é com o ultrassom que a gente usa normalmente. Então eu vou deletar ele aqui, mas podemos encontrar o ultrassom que a gente quer indo aqui na parte todos. Então nós temos vários outros componentes nessa parte de cá. Inclusive, ó, nós temos os dois ultrassons aqui. Então o de 3 pinos que a gente estava falando antes e esse de cá. Então aqui no português está como sensor de distância ultrassônico, né? Beleza. E, bom, como é que a gente tem aqui? Quais são os componentes que a gente tem aqui? Nós temos um VCC, ou seja, a parte de alimentação VCC e ground, ou seja, a parte de maior tensão e a parte de menor tensão. Então, o que o ultrassom faz? O ultrassom é um sensor. Ele vai captar coisas lá de fora. Então, para isso, para ele captar, ele vai precisar de uma alimentação, né? Para que ele funcione continuamente, tá? Então, ele vai ter essa entrada do VCC e essa entrada do ground. Essa diferença de potencial aí para fazer ele funcionar. O ultrassom, ele funciona como um captador de distância, né? Então, eu vou explicar depois os componentes dele certinho e a gente vai entender o que ele faz, mas ele basicamente vê se uma coisa está perto, se está longe e consegue fazer essa mensuração, né? Medir essa distância. O primeiro passo aqui, né, como na grande maioria das vezes dos nossos projetos, é colocar a alimentação do Arduino aqui na nossa protoboard, tá? Então vai ser o Arduino o responsável por fornecer a energia para esse ultrassom. Então vamos lá, sempre colocando, né, a alimentação de 5 volts aqui nessa parte lateral, pode ser nessa parte de cá ou na parte de cá. Lembrando, né, que quando eu coloco 5 volts aqui, todos eles passam a ter 5 volts também. Então é como se eu ganhasse ali vários pontos com 5 volts. Vou colocar ele aqui da cor vermelha. Beleza? Então já temos a parte responsável pelo VCC e a parte do GND, né, do nosso 0 volts, eu vou colocar aqui no nosso ponto negativo, tá? Então vou colocar aqui da cor preta
Então já temos a parte inicial aqui. Quando a gente vai para o lado de cá, nós vamos alimentar, né, já pegar o VCC diretamente aqui da protoboard. Então podemos escolher qualquer ponto. Então o VCC vai ser alimentado pelos 5 volts. Então vou colocar aqui 5 volts, colocar da cor vermelha. E o GND, posso escolher qualquer ponto aqui que está conectado ao GND do Arduino, beleza. Então, nesse momento, o nosso ultrassom já está devidamente alimentado, tá? Bom, o próximo passo é o seguinte, são esses dois pinos aqui, o trigger e o echo. O que o trigger e o echo faz? Como eu falei, o sensor de ultrassom, ele capta distâncias, tá? Como é que ele faz isso? O trigger, que é o pino acionador, ele vai enviar, né, um sinal, o tal do ultrassom, e vai enviar esse sinal. O que vai acontecer? Ali dentro, nos circuitos internos dele, ele vai esperar esse som voltar, né? Toda onda, quando ela bate em algum obstáculo, ela volta. Então é o efeito que a gente chama de eco, né? Então o trigger envia esse sinal, lá dentro ele fica calculando o tempo que volta, e aí o eco vai captar esse sinal de volta, e a partir do tempo em que o sinal demorou para ir e voltou, eles fazem um cálculo lá, se demorou tanto tempo, quer dizer que a velocidade do som é constante, a distância, a gente pode fazer aquele cálculozinho, né? Velocidade é igual a distância sobre tempo, beleza? Então, beleza. O próximo passo aqui é conectar o meu trigger. O meu trigger vai estar... eu vou conectar no meu pino 9, tá? Então, eu vou conectar aqui no 9 e ele vai ficar aqui, beleza. E o meu echo eu vou conectar no pino 10. Então o que acontece? Toda a parte de controle, de acionamento e de recepção vai acontecer nos pinos digitais, né? Então os pinos digitais aqui no lado direito do Arduino vão fazer todo esse cálculo e esse comando. Beleza. Então a gente já tem a primeira parte aqui, né? O sensor de ultrassom captando as coisas aí de fora. Vamos lá para a programação. Antes da gente, né, dar prosseguimento às outras partes, a gente precisa, acho que é legal a gente ver se o nosso ultrassom está funcionando, né, conforme a gente deseja, e entender um pouco do funcionamento dele aqui. Ou revisar, né, para quem já está um pouco mais familiarizado, beleza? Então olha só, a gente tem aqui a entrada. Como eu falei, né, ele é uma entrada, ele está captando sinal, então ele vai funcionar como uma entrada digital, aqui por essa cor, roxo, lilás, enfim. E temos aqui o nosso bloco, né? O nosso bloco ler ultrassom. Vou até aumentar um pouquinho para a gente ler um pouquinho melhor. Então vamos lá. Ó. Ler sensor de distância, ultrassom no pino acionador. O pino acionador é o trigger, né? Então o trigger é o acionador, é quem vai enviar o sinal. E nosso trigger está no pino. Então vou colocar aqui o pino 9. E aí ele vai falar, né, do pino echo no mesmo acionador. O mesmo acionador é se eu, por exemplo, pegasse um jumper e conectasse ele direto aqui. Eu posso fazer isso, eu optei por não fazer. E vou colocar aqui no pino 10, tá bom? Então, tá. Só que acontece, a gente não consegue, somente com esse bloco aqui, saber a distância que o ultrassom está captando. A gente simplesmente não tem consciência disso. Uma forma da gente fazer, da gente garantir, é pegar aqui no sair e usar o imprimir no monitor serial. Então, o monitor serial é um dispositivo do Arduino que capta, né, capta sinal, que capta alguma variável, alguma coisa. O imprimir, né, na verdade, é colocar na tela, né, mostrar na tela algum valor captado. Então, aí com isso a gente tem um constante feedback. Na verdade, a parte de usar o monitor serial é muito bom porque, querendo ou não, muitas vezes a gente não sabe se o Arduino está funcionando, se o nosso programa está funcionando do jeito correto. Então, usar o monitor serial para ver se os valores estão da forma que a gente esperava, no momento que a gente esperava, é muito bom, né? É um fenômeno que a gente vai chamar de debug. Então, debug é colocar uma forma de debugar, usar o monitor serial para ver, será que naquele momento a variável está no desejado? Aí você coloca o valor da variável aqui dentro e vai imprimindo, ou seja, mostrando na tela o valor que você deseja. Então é uma técnica muito simples e que realmente é uma mão na roda aí. Por exemplo, agora se o ultrassom está captando o valor que a gente imaginava que ele fosse captar. Bom, o ultrassom é muito interessante
de mostrar o valor em inches, né, polegadas ou centímetros. Aqui no nosso programa a opção centímetros. E aí a gente pode mudar a posição da bolinha aqui. No Tinkercad também o monitor serial vai estar aqui embaixo. E olha só, ele já está captando diretamente o valor, né? Então 88,63. Atrás um valor até aproximado do que está vindo no lado de cá. Eu vou aproximando aqui, ó, e ele instantaneamente muda no monitor serial. Então beleza, com isso a gente já consegue monitorar o valor captado pelo monitor serial. Então quer dizer que ele está funcionando bem, está dando tudo certo. Beleza, o próximo passo é pegar o nosso buzzer. Aqui no Tinkercad o buzzer não está com o nome de buzzer, né? Aquele dispositivo que está com o nome de buzzer, ele está com o nome de piezo, tá? Porque é um condutor piezo-resistivo, ou seja, ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, né? Então lá dentro o nosso ultrassom ele vai receber energia elétrica e vai fazer uma vibração, e essa vibração vai emitir som. Então quem faz isso são geralmente os transdutores, ou seja, aqueles elementos que transformam energia elétrica em uma outra coisa, beleza? Bom, aqui nós vamos ter duas, o positivo e o negativo, da mesma forma que a gente tinha lá com o LED. Eu acho até, eu nunca testei aqui no Tinkercad, mas quando a gente usa no nosso normal, né, o buzzer ele tem uma perninha maior, como o LED, né? Então aqui o LED ele tem a perninha maior e menor, padrão. Então a gente coloca a alimentação maior do pino digital aqui na perna grande e o GND na perna pequena. A mesma coisa tem que funcionar o peso, tá? Então a gente vai colocar, provavelmente vindo do pino digital, essa parte de cá e colocando no GND esse cara aqui, tá? Então nunca vi se a ordem faz diferença aqui no Tinkercad, mas já vamos ficar atento para isso, porque quando colocarmos lá no Arduino mesmo, né, no Arduino físico, isso vai ser absolutamente necessário. Bom, a gente vai escolher aqui no piezo o pino 11, né? Então vamos fazer um encaixe aqui do pino 11 diretamente no meu piezo. Eu vou usar aqui a cor roxa, sei lá, e vou colocar o negativo aqui no GND, beleza. Com um sensor e para ativar alguma coisa, nós estamos trabalhando diretamente com uma relação de causa e efeito. Como assim uma relação de causa e efeito? A gente quer que no momento em que o ultrassom é a distância mínima, né? Então assim, a Bianca colocou uma distância lá que não vou saber dizer qual é, mas vamos supor 5 centímetros. Então quando alguma coisa se aproximar e ficar muito próximo, eu quero que aconteça alguma coisa, né? Que tenha um efeito, que tenha uma consequência isso daí. Qual vai ser a consequência? Eu quero que o meu piezo comece a fazer, né? Então eu quero que isso aconteça. E aí a gente vai precisar de um código muito especial aqui. Então vamos lá, deixa eu colocar o nosso circuitinho para a gente pelo menos vendo um pouquinho dele. Então nessa situação de causa e efeito, situação condicional, a gente vai usar aqui na parte do controlar o bloco se então outro. Então o que é que vai acontecer? Se a distância for curta, eu quero que meu buzzer. Se a distância não for curta, eu quero que ele faça outra coisa. Eu quero que ele desative o buzzer e ele não faça barulho. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui na aba, né, primeiro, fazer uma comparação. Então a aba matemática permite a gente fazer várias comparações aqui. Pode ser menor, menor ou igual, diferente, enfim. Fazer várias comparações aqui. E nós vamos comparar o quê, né? Vamos comparar a distância e ela tem que ser menor que alguma coisa. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o duplicar, eu quero captar. Se essa distância aqui for menor que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 20 centímetros, ele faz alguma coisa, tá? Ele emitir o som. E se não for, se for menor que 20 centímetros, então se for 21, se for 20,01, ele já não faz o que... já não faz barulho nem nada, beleza? Então, olha só.
eu vou colocar aqui no saída. E existe um bloco especial que trabalha com o nosso buzzer. Então esse bloco especial é aqui o reproduzir alto-falante. Então o buzzer é um alto-falante e ele vai fazer esse barulho aqui, tá? Então, lembrando, né, que o nosso buzzer está no pino 11, tá? Pera aí, deixa ele até... Ele ficou meio genioso aqui, vamos ver se a gente consegue passar ele para cá. Ó, ele está no pino 11, então vamos colocar no pino 11 aqui. Uma coisa que eu gosto de mostrar até é esse 60 aqui, na verdade, relacionado a notas musicais. Então, por exemplo, apesar do buzzer ter esse barulho super chato, nós podemos colocar notas como Dó, como Ré, enfim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, inclusive coisas mais graves, né, mais grossas, ou coisas mais agudas, né, mais fininhas. Então, isso vai variando a partir do tom, né, desse valor aí, beleza? Então eu quero que ele faça isso, tá? Eu quero que ele faça esse barulho. Vamos ver como é que ficou até o momento? Então olha só, se for menor que 20 centímetros ele vai fazer um barulho. Eu vou até colocar meu fone aqui, que aí vai ficar mais fácil de eu captar esse som que vai estar acontecendo. Então, vamos colocar pra cá. Vou dar o play. Vou até diminuir aqui para ficar mais claro. Ó, então ele tá numa distância bem alta, ó lá, tá 109, ele tá bem rebelde. Isso, meu garoto. E aí eu posso dar um zoom maior aqui. Então a gente tem a distância, tá 109. E quando a gente vai diminuindo aqui, ó, ó, 25. Ficou de... Ó, fez esse barulho super chato aqui, ó. Eu vou começar a simulação de novo. Como esse som fica por um segundo, né? E aí a gente está num efeito prolongado, esse som chato ia ficar acontecendo por muito tempo. Então qual é o controle que a gente tem que ter nesse momento? O buzzer, você não tem como controlar o seu volume usando a programação. Simplesmente não tem como você fazer isso. Como é que a gente faz esse trabalho? O buzzer, como eu falei, né, ele vai receber uma corrente elétrica e a partir dessa corrente elétrica ele vai fazer o barulho dele. E é diretamente proporcional. Se ele receber muita corrente, né, ele vai fazer mais barulho. Se ele receber menos corrente, ele vai receber menos barulho. Então, para fazer esse controle, na verdade, corrente não, né? Tem a tensão que vai controlar essa parte aí. Para fazer esse controle de tensão, nós podemos pegar um resistor. Então, o resistor, ele faz esse controle, né? A gente pode permitir que haja uma divisão de tensão entre o resistor e o buzzer, tá? Eu vou colocar o resistor em algum ponto aqui na minha protoboard. E aí, antes do som ir para o buzzer, ele vai aqui pro meu resistor. Então ele vai passar primeiro no resistor. Vamos lá. Ele vai passar primeiro no resistor. E depois ele vai pro buzzer. Vou até continuar com a cor roxa para a gente saber que continua sendo assim, o mesmo circuito, né? Então vamos lá, vamos simular de novo. Então a gente vai estar aqui, deve estar com uma distância maior, ó, 55 centímetros. A gente já sabe que temos que trabalhar com menos de 20, né? Então vamos lá. Ó, então o som deu uma melhoradinha. Eu vou ficar aqui mudando simultaneamente o valor do resistor, né? Esse resistor padrão aqui é de 1 kΩ. Se eu mudar, né, se eu colocar mais resistência, o som fica menor ainda. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vem pra cá. Ó, coloquei agora 20 kΩ, então o som ficou bem menor. Se eu colocar lá 10, o som fica mais baixo também. Então já deu para perceber essa proporção. Eu vou parar aqui a simulação e a gente pode dar uma olhada já como é que vai ficar essa situação lá no Arduino de verdade, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a parte de blocos mais texto, ó, então já está toda aquela loucura aqui. Vou copiar e vou passar para o lado de cá, beleza? Então a gente tem toda a parte aqui e tal. Eu vou conectar meu Arduino
E aí a gente vai ver como essa situação vai ficar aqui. Agora que está conectado, posso fazer o upload. Vai pedir para salvar, beleza. Beleza, fez o upload. Então olha só, a gente tem aqui no nosso circuito o nosso, aqui ó, um buzzer e ultrassom. Deixa eu até chegar mais para cá, ó. Então a medida aqui, ó, 20 centímetros. Ele tá fazendo um barulho bem mais baixo. A primeira coisa que eu queria atentar aqui, ó, deixa eu... Ele tá fazendo um barulho bem mais baixo e deixa eu desconectar só para falar algumas coisas. Primeira, quando eu uso a resistência dele, eu não usei uma resistência super alta, né? Não usei aquelas resistências de 10 kΩ ou de... Enfim, essa resistência aqui é de 330 ohms. Então, a primeira coisa é que na prática a gente vai ter um valor muito diferente do valor que a gente tinha lá no Tinkercad, né? O Tinkercad ele é mais, vamos dizer assim, agressivo, né? Então, com 330 ohms foi o suficiente para eu ter um barulho mais baixo que eu achei suficiente, né? E se eu quisesse que o barulho ficasse mais alto que esse, eu precisaria diminuir essa resistência ou então conectar diretamente com o buzzer lá no GND. Então eu vou até fazer isso para mostrar como é que fica essa situação. Então vou desconectar aqui minha resistência, deixa eu baixar aqui para você acompanhar o processo. Então vamos lá. Então eu vou desconectar aqui minha resistência e vou conectar na perninha do meu buzzer aqui no GND. E aí eu vou colocar de novo para funcionar. Ó, ficou bem mais alto. E acontece dois problemas agora. O primeiro problema que a gente tem aqui é o seguinte, nós temos ele continua apitando mesmo depois de eu tirar a mão, né? Então é uma coisa que ele demora 1 segundo. Ó, então vamos voltar aqui pro programa. Ele demora 1 segundo com esse som. E tem vezes que eu já tirei a mão rápido, né? E então eu posso diminuir esse valor, eu posso colocar 0,5 segundos, tá? E outra coisa que é importante também é que no momento em que a distância não esteja naquele valor que eu desejo, que ele pare. Então eu preciso que ele pare com esse valor. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou ter outro bloco aqui, que é o desativar alto-falante. Então eu vou desativar alto-falante. Ó, relendo aqui o programa, que a gente tem, ó, se o sensor de distância for menor que 20, ele vai apitar. Então, ó, tá perto, é hora de apitar. Se não, esse outro aqui é a mesma coisa que um se não corta esse som, beleza? Então eu vou lá, vou copiar e vou colar aqui. Então vamos lá. Ih, ó, deu errado, vai dar errado, porque eu tirei o Arduino. Agora eu vou colocar ele de novo. Ó, tá com um som bem alto. Ó, e dessa vez ele tá um pouco mais obediente. Ó, vou colocar a mão aqui. Beleza, ó, ele tá com um som bom. Se vez ou outra ele vai dar essa rebeldia dele aí. Vou desconectar de novo e vou voltar aqui com o meu resistor. Deixa eu só achar onde ele tá, né? Se eu achar ele vai ser mais fácil. Não sei se eu vou achar aqui nessa bagunça, mas se não achar a gente continua mesmo assim. Bom, tem uma outra coisa que é importante a gente estar atento também, que é o seguinte, ó, vamos dar uma olhada. Eu vou até colocar o meu dedo aqui no buzzer, é uma forma até de a gente não ter os barulhos. E vamos captar aqui, eu quero que você preste atenção no monitor serial. Para eu atingir o monitor serial aqui no Arduino, é só vir aqui, Tools, né, ou ferramentas, e ver monitor serial. E aqui a gente vê as distâncias que ele está captando. Ó. Então, por enquanto está 237, e às vezes ele capta um zero. Ó. Quando eu colocar minha mão aqui, ó, ele está pegando valores menores que 20. Eu não sei se é o meu monitor serial, ou se é o meu ultrassom, ou se é o ultrassom padrão, né? Se o ultrassom ele tem esse problema, mas vocês viram aqui que ele tem um valor, vez ou outra ele tem um valor de zero. Ó. Então, aqui a gente está ativado, ele vai captar as distâncias longas, né? Então ele está captando uma distância super longe,
e do nada ele aparece um valor de zero, né? Como se ele não tivesse captado a distância direito. Então, assim, uma forma que a gente pode, né, driblar esse problema, esse desafio, né, é voltar aqui. Então, a gente vai pensar assim, ó, se a distância for menor que 20, faça isso. E também pegar uma outra condição, uma condição de proteção, que é o quê? Eu quero que seja menor que 20, mas zero é menor que 20. Mas em raros momentos eu vou estar exatamente na cara dele. E o zero está representando para mim um erro, né? Está representando um bug e tudo mais. Então uma forma de eu fazer isso é também vir aqui no matemática e pegar uma função e. O que essa função e faz? Vou até dar um zoom nela aqui. Ela vai analisar duas condições agora. Ele vai analisar, eu quero que ele analise, por exemplo, se a distância for menor que 20, mas eu também quero que ele analise uma situação em que essa distância captada pelo ultrassom seja diferente de zero. Então, assim, eu não quero que ele entre nesse loop se essa distância for diferente de zero, tá? Então eu vou levar esse cara para cá, ó. Então, já captei a minha primeira parte aqui. Vou até tirar um pouco do zoom, pra gente ver que vai ter um bloco gigante, né? Então, se a distância é menor que 20, faça isso. Eu vou duplicar aqui e vou levar para o lado de cá. O que eu quero no lado de cá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vou dar um zoom. Eu quero que quando o meu sensor leia um valor, e por um acaso ele lê o valor zero, eu quero que ele exclua isso. Então ele não vai entrar lá naquele problema se a distância for diferente de zero, beleza? Então a gente vai fazer isso aí. Deixa eu voltar todo mundo para cá. Então eu vou ter essa condição gigante aqui, ó. E aí, enquanto se uma situação e outra, para isso acontecer, para essa parte dar certo, uma situação e outra vai ter que ser verdadeira. As duas vão ter que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se eu tiver um valor menor que tem que ser um valor menor que 20 e diferente de zero, o que não é nada muito difícil de acontecer. Então, voltamos lá, vamos copiar o nosso programa e vamos colar aqui no nosso Arduino. Beleza. Vou aqui ativar novamente e vou fazer o upload. Fez uns barulhos aí por um tempo. Vamos colocar lá o nossa biblioteca. Ixi, ó, deixa eu tentar colocar de novo aqui que ele deu uma chiada. Aí. Vamos lá, serial monitor. Vamos captar as distâncias, ó. Ele já deu zero. Ó, eu não tô pegando nada. Vamos voltar aqui pro nosso circuito. Ó, como eu coloquei o braço pertinho aqui, ele já deu uma chiada. Mas ele tá bem menos rebelde. Ó, agora eu vou... Ó, nosso programa tá bem mais robusto agora. Eu só quero mudar um detalhinho nesse momento, que é o seguinte. Poxa, 20 centímetros é muita coisa, ó. Eu nem tô perto ainda e ele já tá fazendo barulho. Como é que eu vou fazer então, ó? Ó, para, rapaz. Deixa eu até tirar aqui que o buzzer tem um barulho bem chatinho. Então por isso que a gente tem que controlar bem ele. E a única coisa que eu quero mudar aqui é a distância. Então eu coloquei 20 centímetros porque lá no Tinkercad ele capta distâncias. Eu vou até simular aqui, ó. Ele capta distâncias muito grandes aqui. Na verdade, o próprio ultrassom faz isso também. Mas eu vou fazer um ajuste para o meu caso real, né? Então, para o meu caso real, o que é estar perto? E aí vai até a sua questão de segurança. Poxa, o que é estar perto? Será que 20 centímetros é perto? Será que 20 centímetros a sua bala vai ser roubada? Então, a partir disso, a gente pode fazer essas análises, né? Então, eu vou colocar aqui 5 centímetros. Acho que 5 centímetros é uma distância que realmente ele vai ser, vamos dizer assim, mais perigoso, né, para o meu sistema. Vai ser legal para eu ativar o alarme. Então eu ativei aqui, vou colocar meu Arduino de volta e vou fazer o upload. Vamos dar uma olhada no nosso circuito, ó, ele está no circuito antigo. E vamos prestar atenção também no nosso monitor serial. Olha lá, às vezes ele já está indo com os zeros e tudo mais. E às vezes ele vai com os valores certinho. Quando eu coloco a mão, vamos pegar a bala.
Enfim, olha só, a gente já tem, né, o nosso programa aí fazendo os barulhos e tudo mais. Então você vê, né, é um programa super simples, né, assim, somente dois componentes, a gente pode usar o buzzer. Muitas vezes o buzzer aí ele é menosprezado porque ele faz um barulho chato, né, não dá pra fazer muita música com ele. Inclusive um insight bacana que a gente teve, inclusive acho que foi nessa própria turma também, que foi a turma 2. Uma iniciativa que você pode fazer para ter um som mais apurado com buzzer, assim, não com buzzer, né, para você ter um som mais apurado saindo do Arduino, é você usar alto-falante. Então, às vezes você pega aquele telefone velho que você não está usando mais, lá dentro você pode tirar o alto-falante e ele vai ter uma entrada, duas entradas, né, a entrada positiva e a entrada negativa. Mesma coisa, GND, a outra coloca na porta digital e você vai ter um som muito mais limpo, um som muito mais suave. E como a gente já viu ali, né, a gente não aprofundou nessa jornada, mas você consegue trabalhar com notas musicais. Então, por mais que não pareça, a nota que estava tocando ali era um dó, né? Então, o número 60 representava o dó. Quando a gente entra aqui no Tinkercad, a gente tem o número 60. O número 60 aqui vai representar o dó. Isso vai ser mais fácil de ver nessa parte de cá. Ó. Então, no comentário aqui, esse comentário veio lá o Tinkercad padrão, né? Então, o bloco do alto-falante, esse bloco aqui, ó, reproduzir alto-falante, no Arduino mesmo, né, na IDE, é esse cara aqui. E aí ele vai falar que assim, ó, play tone 60, ou seja, quando você dá o play, né, nesse 60, ele equivale a um C5. O C representa o Dó, né? Então ele representa o Dó nessa parte de cá. Se eu, por exemplo, vier aqui e colocar 62, né? Então eu vou copiar, colar e passar para cá. Ele muda o comentário, ó. O 62 é o D e o D é Ré, tá? Enfim, então a gente pode ficar nessa brincadeira para sempre, ó. 64 vai ser o Mi. Então 64 a letra E é Mi. O Fá, né, representado pela letra F, vai ser o 65. Então a gente vai ter só um de distância aí, porque a distância entre Mi e Fá é só meio tom. Então F5 é o Fá. Se eu colocar 66, peraí que eu não mudei, copia e cola, eu vou ter um Fá sustenido. Então esse hashtag aqui quer dizer que é sustenido, que está entre o Fá e o Sol. Então assim, com isso a gente consegue fazer várias brincadeirinhas, consegue fazer alguns sons com o próprio buzzer ou lá usando alto-falante. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você for com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse trabalho tenha te inspirado. E esse foi mais um tutorial de Arduino. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um fortíssimo abraço.